Olá, professor Jefferson, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da divisão celular. Nós já vimos a mitose, agora nós vamos estudar a meiose. Bem, olha o conceito de meiose. Ele diz o seguinte, meiose é o tipo de divisão celular que produz células com metade do número de cromossomos da célula original. Lá na mitose, você lembra que nós tínhamos uma célula mãe originando células filhas com o mesmo número de cromossomos. Então, conservava o número de cromossomos, tanto que o objetivo da mitose é crescimento e regeneração de tecidos. Lembra disso? Agora a meiose não. A meiose, eu tenho uma célula mãe que origina células filhas com metade do número de cromossomos. Beleza? Mas qual o objetivo disso? O objetivo é a reprodução. Onde é que eu vou ver principalmente a meiose? Nos animais eu vou encontrar exatamente no processo de formação de gametas, ou seja, a gametogênese. Você sabe que os gametas, as células gaméticas, elas têm metade do número de cromossomos de uma célula somática. Então, os nossos gametas, espermatozoides e ovócitos, eles têm metade do número de cromossomos de uma célula somática. Ou seja, na nossa espécie nós temos 46 cromossomos e a célula gamética vai ter o quê? 23. Por que 23? Porque o objetivo é que no momento da fecundação, onde eu tenho encontro de dois gametos, eu tenho a 23 com 23, ocorre a fecundação e eu tenho uma célula, a primeira célula do organismo, chamada de célula ovozigoto, com 46 cromossomos, mantendo o número de cromossomos da espécie. Olha que legal! Então eu vou ter aqui a gametogênese nos animais. E nos vegetais, você lembra que os vegetais, eles têm uma característica importante. O tipo de reprodução deles a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Por quê? Porque eu vou ter ao mesmo tempo a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. E é interessante porque a reprodução assexuada, lá quando ele fala a formação de esporos, é exatamente o processo de meiose. Tudo bem? Lembrando que no final do processo formam-se 4 células filhas para cada célula que inicia o mesmo. Ou seja, olha como é interessante. Lá na mitose eu tinha uma célula mãe originando 2. Aqui eu tenho uma célula mãe que vai originar 4 células filhas no final do processo. E cada célula filha, lembre-se, tem metade do número de cromossomos da célula mãe. Beleza? Então, mostrando para você aqui a parte teórica. Agora vamos dar uma olhada no esquema. Eu tenho aqui uma célula, perceba, eu tenho uma célula original, e eu já sei que no final do processo, já que é uma meiose, formam-se 4 células filhas. Olha lá, eu tenho uma célula original que no final do processo vai originar, no caso, vai dar como produto 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Vamos dar uma olhada nesse esquema. Eu estou mostrando para você aqui que eu tenho uma célula mãe com 2 cromossomos, tá? Tanto que eu coloquei aqui a célula diploide 2N igual a 2. Mostrei e estou mostrando para você aqui, os genes. Eu coloquei aqui nesse cromossomo, já que são genes alelos em cromossomos homólogos, eu tenho aqui o gene azão e eu tenho aqui o gene azinho. Então eu tenho um par de cromossomos. Esses cromossomos são iguais, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma forma, eles têm a mesma sequência de genes para as mesmas características. Então quer dizer que eles são o quê? Cromossomos homólogos. E os genes que estão no mesmo locus, eles são chamados de genes alelos. Como eles são responsáveis pela mesma característica, a gente representa pela mesma letra. Então eu coloquei aqui, azão, azinho. Formas diferentes do mesmo gene. São genes alelos. Agora, 2N igual a 2. É claro que essa célula, antes de entrar no processo de divisão, esta célula vai ter que passar por um processo de intérfase. Você lembra? Ou seja, a intérfase
é quando eu vou ter aquelas subfases, G1, S e G2. E lá na fase S de síntese, o DNA é duplicado. Lembra disso? O DNA é duplicado lá na fase S. Então, olha lá, antes da célula entrar em divisão, ela passa por intérfase. E nessa intérfase, ela duplica o DNA, ela duplica o material genético. Opa, vamos para o esquema? Dá uma olhada aqui, ó. Passou por intérfase. Então, este cromossomo, este DNA duplicou. Está aqui, ó. Eu tinha azão, agora eu tenho azão, azão. Está aqui, eu tenho cromossomo duplicado. Eu tinha aqui um cromossomo simples com azinho, passou por intérfase, opa, ele duplicou. Está aqui, ó, azinho, azinho. Então quer dizer que agora eu tenho cromossomos duplicados. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque quando a gente fala cromossomo duplicado, a ideia que dá é que o cromossomo duplicou, mas o número de cromossomos não duplicou. O que duplicou foi o seu DNA, o que duplicou foi o material genético. Então preste atenção. Aqui eu tenho um cromossomo, azão. Aqui eu tenho um cromossomo, só que duplicou o DNA, azão, azão. Aqui eu tenho um cromossomo com gene azinho. E aqui eu tenho um cromossomo que duplicou o DNA, azinho, azinho. Então aqui eu tenho 2N igual a 2 e aqui eu tenho 2N igual a 2. Agora, o DNA é diferente. Aqui eu tenho 2C, aqui eu tenho 4C. Por quê? Porque o que duplicou foi o DNA. Olha que legal. Agora, esta célula vai passar por um processo de meiose. E uma coisa interessante, que esse processo de meiose ele é formado por duas divisões. Então eu tenho a primeira divisão meiótica e eu tenho a segunda divisão meiótica. De novo, primeira divisão meiótica, segunda divisão meiótica. E uma coisa interessante, se é uma divisão celular, isso quer dizer que ele vai ter as fases que nós já estudamos aqui. Na primeira divisão meiótica, eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na segunda divisão meiótica, eu vou ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então dá uma olhada aqui, ó. Primeira divisão meiótica, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, eu tenho a meiose 1. Agora olha que interessante. 2N igual a 2. Eu tenho aqui cromossomos duplicados aos pares. Ok? Na primeira divisão meiótica, quando ele passar por prófase, né, na hora que ele chegar em metáfase e anáfase, ocorre a separação desse material. E aí é interessante, porque na primeira divisão meiótica ocorre a separação de cromossomos. Cuidado! Cromossomo duplicado, na hora da primeira divisão meiótica, eu vou ter separação de cromossomos. Está aqui, o azão, azão vai para uma célula, o azinho, azinho vai para outra célula. E o mais interessante, agora eu tenho um cromossomo, agora eu tenho um cromossomo. Aqui eu tinha 2N igual a 2, agora eu tenho N igual a 1, N igual a 1. Opa, quer dizer que ocorreu uma redução. 2N igual a 2, N igual a 1, N igual a 1. Se ocorreu uma redução, eu vou dizer que a meiose 1 ela é reducional. Ela é reducional. Então, como nós estávamos falando, a meiose ela tem duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2. Bem, a meiose 1, como nós falamos aqui, eu tenho 2N igual a 2, agora eu tenho N igual a 1, N igual a 1, ou seja, ocorreu uma redução. A gente diz que a meiose 1 ela é o que? Reducional. Agora, na meiose 2, eu tenho aqui duas células, que cada uma delas origina nas duas. Então, no final, tenho 4 células. Agora, interessante. Na primeira divisão, eu tinha o que? Separação de cromossomos. Agora, não. Agora, eu tenho aqui, ó, uma cromátide, outra cromátide, ligados pelo centrômero. Eu vou chamar de cromátides irmãs. Então agora, na hora da divisão, na hora da anáfase, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente a separação de cromátides. Então eu vou ter uma cromátide vindo para uma célula, a outra cromátide vindo para outra célula. Aqui eu tinha um cromossomo, aqui eu continuo tendo um cromossomo, eu continuo tendo um cromossomo. Aqui eu tenho de novo
um cromossomo, uma cromátide vem para esta célula, a outra cromátide vem para esta célula. Ou seja, eu tenho um cromossomo, eu continuo tendo um cromossomo, eu continuo tendo um cromossomo. O que isso quer dizer? Que eu tenho N igual a 1, N igual a 1, segunda divisão, N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1 e N igual a 1. O que isso quer dizer? Que mantém o número de cromossomos. Primeira divisão reducional, agora mantém equacional. Então eu vou ter aqui na segunda divisão a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, meiose 2, que a gente chama de equacional, porque mantém o número de cromossomos. Primeira divisão, a gente está vendo que ela é reducional. Segunda divisão, a gente está vendo que ela é o quê? Equacional, ok? Então estamos mostrando aqui para vocês exatamente esse processo, tudo bem? Esse processo aqui. Bem, agora eu quero chamar a atenção em relação à prófase 1, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês em relação à prófase 1. Beleza? Nós temos aqui as 5 subfases: leptótero, zigótero, paquítono, diplótero e diacinese. Tudo bem? São 5 subfases que nós temos que saber o nome das subfases e o que acontece em cada uma delas. Então lembre-se: leptótero, zigótero, paquítono, diplótero e diacinese. Olha lá, o que está acontecendo na primeira subfase? Nós temos, na primeira subfase, está acontecendo exatamente aquele desaparecimento da cromatina. Por quê? Porque o material genético começa a se condensar, começa a formação dos cromossomos. Então eu tenho a condensação dos cromossomos. Coloquei aqui para vocês um par, tá? Exatamente para quê? Coloquei aqui didaticamente um vermelho e um preto. Eu estou mostrando para você que eles estão condensando. E, claro, já estão duplicados porque já passou pela intéfase, lembra? Bem, beleza. Esse é o leptótero. O que é que vai acontecer então? Você imagina, você tem vários cromossomos se condensando. Só que esses cromossomos, eles vão parear. Como é que eles vão parear? Como é que um cromossomo sabe que tem que parear com o outro? É porque entre eles existem proteínas nesse espaço onde fica um ligado ao outro, onde fica um fazendo par com o outro. Existem proteínas que vão se organizando de tal maneira que forma o que a gente chama de complexo sinaptonêmico, ou seja, uma sinapse, um espaço, tá? Onde as proteínas estão ligadas para quê? Para formar cromossomos aos pares. A gente está falando então do zigóteno. O zigóteno, eu tenho pareamento de cromossomos homólogos, tá, gente? E esse pareamento ele só é possível por causa das proteínas que existem entre os cromossomos, formando esse complexo, esse espaço, essa sinapse que a gente chama de complexo sinaptonêmico. E aí o que vai acontecer? Aí eu vou ter os cromossomos pareados. E se os cromossomos estão pareados, existem regiões onde vai acontecer uma troca de pedaços, uma permutação. Agora, olha aqui, ó, ocorre uma troca de pedaços. Eles trocam pedaços. Essa troca é chamada de permutação genética ou permutação gênica. E esta troca pode ser chamada também de crossover. A gente está falando da terceira fase, a gente está falando do paquítono. Então, no paquítono, ocorre a troca de pedaços de cromossomos. No paquítono ocorre troca de pedaços. Essa troca é chamada de permutação genética ou crossover. E esse é um dos fatores evolutivos. É isso que traz a variabilidade genética para as espécies. Olha como é interessante. Na hora da formação dos gametas, ocorre o crossover em algumas meioses, e isso já vai fazer com que ocorra o que a gente chama de variabilidade genética. Essa troca é chamada de crossover ou permutação genética ou permutação gênica. Então está aqui mostrando para você a troca. Eles trocam pedaços no paquítono, mas eu não enxergo isso. Eu vou enxergar somente na outra fase, que eu vou chamar de diplótero.
Em diplóteno ocorre exatamente a visualização onde ocorreu a troca, que eu chamo de quiasma. Quiasma quer dizer cruz. Vou dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho exatamente o local onde ocorreu o crossover. É tanto que a gente diz o seguinte, que o número de quiasmas me diz o número de crossover. Não esqueça disso. O número de quiasmas sempre vai me dizer o número de cross que ocorreu entre aquele par de cromossomos, ok? Então, estou mostrando aqui para você exatamente isso, tá? As quiasmas. E eu tenho aqui, ó, após a troca, após a visualização de quiasmas, é quando vai ocorrer é quando o nucleolo ele vai desaparecer, é quando a carioteca desaparece e esses cromossomos eles vão estar no citoplasma prontos para quê? Né? Esses cromossomos vão ter ali no centrômero o cinetócoro para que o fuso acromático, o áster, né, no caso, as fibras do fuso, ele chegue até esses cromossomos e se ligue para poder levar para a metade. A gente está falando agora da prometáfase, tudo bem? Então, na diacinese, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer, né? vai desaparecer carioteca, nucleolo, né? E o que é que vai acontecer? Vai aparecer o cinetócoro, que são proteínas ao lado do centrômero, e as fibras do fuso vão se ligar no cinetócoro. Para quê? Para levar esses cromossomos exatamente para a metade, né, da célula, para a placa equatorial, já em outra fase. Aqui nós estamos terminando a prófase 1. Não esqueça, a prófase 1 ela tem 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno e diacinese. Preciso saber o que acontece em cada uma delas. Então, leptóteno, condensação de cromossomos; zigóteno, pareamento de cromossomos homólogos por causa do complexo sinaptonêmico; paquítono, crossover ou permutação gênica, troca de pedaços, variabilidade genética; diplóteno, visualização de quiasmas; diacinese, onde termina esse processo. Ó, tem uma dica para você. Às vezes a gente não consegue guardar leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno, diacinese. Então a dica é essa, ó. Levei 0 porque dancei dancinha. Levei leptóteno, 0 zigóteno porque paquítono, dancei diplóteno, dancinha, diacinese. Então cuidado com isso, tá? Levei 0 porque dancei a dancinha. Quando a gente se confunde lá, não é o teu caso. É por isso que nós estamos aqui, ok? Beleza? Tá? Daqui a pouco a gente dá continuidade no assunto. Beleza? Ok? Grande abraço. Tira um print aí, né?